Eu que me sinto honrado mais uma vez, né, por estar aqui com essa rica oportunidade de compartilhar algo que o Senhor tem ministrado não só ao meu coração, mas pelo que a gente tem visto em todos esses movimentos aí na década de fazer discípulos e etc., ministrado e na nossa própria convenção tem ministrado aos nossos corações. Como você já disse, né, para quem não me conhece, muitos aqui a gente já se viu lá no Centro de Convenções, mas eu sou da Igreja Batista Shalom e a gente hoje trabalha com os adolescentes, né? A nossa igreja, ela tem a visão similar ao DNA, né, da Igreja Batista Central e trabalhamos com pequenos grupos. E hoje nós lideramos uma rede de adolescentes chamada Rede Avalanche. Há 3 anos atrás nós pegamos essa rede com 10 adolescentes, os pais desacreditando completamente no trabalho discipulado, no trabalho de pequenos grupos, dizendo que isso estava piorando os filhos deles. E a gente teve essa missão de fazer com que isso desse certo de alguma forma e o trabalho recuperasse a credibilidade, né? Graças a Deus, hoje nós estamos, de 2019 para cá, trabalhando com isso, e nós estamos com a rede, né? Hoje nós temos mais ou menos uma média de 100 adolescentes distribuídos aí em 6 grupos de crescimento e saudáveis, né? Sendo bem liderados, e inclusive até multiplicamos durante a pandemia, graças ao Senhor, né? Um tempo que a gente não esperava muita coisa, né? Esperava do Senhor, mas não do que estava proposto no mundo, mas graças a Deus conseguimos até multiplicar. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos então, sobre a igreja discipuladora. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Eu ouvi certa vez uma comparação que me faz refletir sobre a igreja e a esteira. Certa vez um autor comparou a igreja com a esteira na sua tentativa de fazer discípulos, né, como esteira ergométrica. Porque em cima da esteira existe muito movimento, muito esforço, suor, cansaço. Contudo, a gente não sai do lugar. E muitas vezes nós nos deparamos com essa realidade também. Estamos na tentativa de fazer discípulos como em cima da esteira, com muito suor, cansaço, e a gente olha para trás, parece que a gente não saiu do lugar. Obviamente que o que Deus estabeleceu para a sua própria igreja é o que nós sabemos em Mateus 28, que era fazer discípulos. Mas como até discutimos aqui na sala, alguns buscam crescimento numérico por relevância social, reconhecimento ou expansão denominacional. Porém, o que nós temos de ordenança é fazer discípulos. Então, se pensarmos na nossa agenda hoje, na nossa como igreja geral, nós não dedicamos tanto tempo assim, de forma intencional, a fazer discípulos. Discipular não está dentro das nossas atividades diárias ou semanais, não de forma intencional, como igreja, obviamente. Mas eu queria trazer, então, uma primeira reflexão, que a igreja precisa estabelecer o discipulado como alvo de tudo que ela faz. Porque a igreja discipuladora, como o nome diz, faz discípulos, e não membros, não adeptos, não frequentadores. Então, a igreja tem que estabelecer o discipulado como alvo de tudo que ela faz. A partir dessa afirmação, vem alguns questionamentos. O primeiro, o nosso culto está favorecendo ao propósito de fazer discípulos? O nosso ajuntamento, a nossa liturgia, as nossas programações são centradas nessa missão de fazer discípulos? Porque a igreja discipuladora estabelece o discipulado como alvo de tudo que ela é e tudo que ela faz semanalmente. Então, tudo que ela faz serve ao propósito de fazer discípulos. Então, eu queria, antes de mais nada, trazer 3 visões sobre o pastor da igreja. É algo que o pastor Éder até compartilhou com a gente, eu acho que 3 encontros atrás, falando da igreja consumista, da igreja convencional e da igreja missional. Mas eu queria hoje focar nos líderes, porque, querendo ou não, essas igrejas são produtos da visão desses líderes. O que tem nos atrapalhado hoje em ser uma igreja discipuladora? Muitas vezes é a forma com que o líder se comporta, é a forma com que a igreja o vê. O primeiro deles, sobre a visão sobre o pastor, é o pastor como um clérigo, né? É um pastor como provedor de serviços. E aí, nesse momento, você vai se identificar com alguns desses papéis, né? Que é aquele pastor que alimenta o rebanho por meio dos sermões dominicais, ele administra a ceia e tudo mais.
ele organiza as reuniões de domingo com muito afinco, ele atende às demandas da congregação, ele realiza cultos ocasionais, aconselha pessoalmente ali as pessoas no seu gabinete, especialmente em tempos de crise, né? Está sempre ali apagando os incêndios. E quais são as vantagens do pastor como esse provedor de serviços? As vantagens é que ele coloca a palavra como centro ministerial, ele reúne a congregação como uma família, os cultos são evangelísticos, né, oferecem essa oportunidade de conversão, e ele cuida das pessoas em tempo de crise. Essas são as vantagens do pastor nesse lugar. Contudo, a desvantagem é que ele incentiva e alimenta a cultura do consumismo. Por quê? Porque para a igreja nada é responsabilidade dela. Não é assim? A responsabilidade não é do consumidor, a responsabilidade é de quem está ali oferecendo os serviços. Então, o pastor é visto como aquele que prega por nós, ele discipula por nós, ele evangeliza por nós, e nós somos totalmente gratos a ele por cumprir os papéis em nosso lugar. Ele é o sumo sacerdote que chega até Deus e oferece os seus sacrifícios. Então, apesar de todas essas virtudes históricas, pelas quais a gente pode dizer que nós chegamos até aqui muito por meio dessa figura, né? Mas eu também tenho que falar que esse modelo diz em alto e bom som para nós que os membros não estão ali para dar, apenas para receber. Aí, a partir disso, nós temos um segundo personagem, né? Que é o pastor como diretor executivo, que por mais que ele tente, ainda assim não consegue implementar uma igreja discipuladora. E esse modelo surgiu com o movimento da igreja, o crescimento da igreja, a partir dos anos 70 e 80, né, o boom evangélico que alguns escritores vão trazer. Nesse modelo, o pastor continua sendo visto como clérigo, mas o seu papel se torna também de gerir. Ele é o famoso CEO, o boss, ele é o chefe, né? Ele é aquele que é visto, olha, chegou aí o chefe, chegou o patrão aí, que vai colocar ordem em tudo, né? E para ter um crescimento, esse modelo de igreja, né, foca em atrações, como temos visto muito. A igreja precisa crescer, então, a vitrine precisa ser atrativa, né? Se a vitrine precisa ser atrativa, nós precisamos de atrações. Então, o domingo se torna um culto atrativo. Precisamos chamar cantores, precisamos chamar pregadores renomados, precisamos fazer com que a membresia se sinta à vontade e atraída. A partir desse modelo, em vez de cultos ocasionais, esse movimento, né, fez surgir seminários, fez surgir programas para auxiliar os membros em diferentes aspectos da sua vida, como a gente tem aí curso de noivos, como criar seus filhos, né, como ter um casamento saudável. Então, esse modelo trouxe programas que auxiliava a membresia nas suas dificuldades. E esse modelo também, com o pastor CEO, pastor diretor executivo, nós podemos ver que a partir dele surgiu os grupos também, porque a igreja foi crescendo, com essas atrações, a igreja foi crescendo, e a gente precisava cuidar, não é, dessas pessoas. 150 pessoas, o pastor clérigo consegue cuidar, mas de 500 ele precisa de grupos. Então, a solução para esse crescimento foi o grupo. Uma das principais vantagens, vamos dizer assim, dessa abordagem, é que fez com que as pessoas participassem, ou seja, as pessoas são chamadas a fazerem algo. Vocês precisam fazer alguma coisa, né? A igreja espera também algo de você. Porém, essa busca frenética por crescimento fez que a igreja aceitasse pressupostos consumistas. Então, nem sempre o resultado é o crescimento espiritual da pessoa. Você tem a igreja inflada, mas com pessoas espiritualmente vazias. Pessoas que ainda assim não alcançaram a maturidade espiritual. Então, para a gente entender, né, em paralelo essas duas visões, eu trouxe esse quadro aqui, onde você tem a realidade do pastor como um clérigo e a realidade do pastor como um diretor executivo. O pastor é, como um clérigo, pregador e provedor de serviços, já o CEO é um pregador e gerente. O domingo, na igreja do clérigo, é um culto de adoração. Na igreja do diretor executivo, é uma reunião atrativa, né? É um evento. Fora do domingo, é cultos ocasionais
Já o pastor executivo é uma gama de eventos e programações, que entre eles pode estar até os pequenos grupos, para além da questão de ministérios auxiliares, né? É uma igreja que trabalha com grupos, mas também é departamentalizada, vamos dizer assim. O cuidado pastoral, o pastor clérigo, aconselhamento e visitação, feito por ele, inclusive, né? Ele é o famoso Severino, faz tudo, enquanto no diretor executivo é o pequenos grupos. A igreja com pastor clérigo é uma loja de esquina com um só empregado. É ele mesmo, ele tem que dar conta de tudo que está disponível ali. Já o pastor como executivo é uma loja de departamentos com inúmeros empregados, né? Como eu disse, é uma igreja departamentalizada, e aí você tem várias lideranças que trabalham em função disso, ele fica gerenciando essas atividades, essas estruturas, essas programações. Então, tende a resultar, na primeira visão, em consumidores em modo de manutenção. Por isso que, às vezes, todas as questões rodam ali em torno daquelas pessoas, 100 pessoas, a igreja, 50 pessoas, né? Ele tem que dar conta daquelas pessoas ali, elas não multiplicam em função das demandas que ela tem, e ele precisa sanar essas demandas, ele não consegue dedicar mais tempo em treinamento nem algo parecido, enquanto na segunda realidade nós temos consumidores em modo de crescimento. Percebe que são consumidores também, mas em modo de crescimento, porque, querendo ou não, há um investimento ali na vida deles. Só que a gente chega no terceiro ponto, que aí é onde eu quero frisar, e no terceiro personagem, que é o pastor como treinador. Porque dificilmente nós teremos uma igreja discipuladora sem o pastor que treine e se envolva nesse processo. Nós não teremos uma igreja discipuladora sem um pastor que se envolva nesse processo. Então, uma afirmação que parece utópica, mas é algo pela qual minha vida tem sido norteada, é essa aqui. Todos os cristãos têm o privilégio e a responsabilidade de falar a palavra de Deus uns aos outros e aos não cristãos, como meio pelo qual Deus opera o crescimento. Ano passado, quando eu disse sobre discipulado relacional, no encontro, lembro que um pastor chegou para mim e falou: mas essa é uma realidade que muitos não vão viver, né? Muita gente não quer discipular. Muita gente não vai viver o discipulado. Aí eu disse para ele: mas a gente segue nessa visão ainda que parece utópica, porque o fato de muitas pessoas não aceitarem não diminui a tarefa. Nós ainda cremos nessa realidade, que todos os cristãos têm o privilégio e a responsabilidade de falar a palavra de Deus uns aos outros. E por crer nisso, o pastor treinador, ele vai focar em quê? Em treinar essas pessoas para que elas possam discipular outras pessoas. Obviamente, ele continua sendo um pregador dedicado à palavra, à pregação expositiva, porém ele insere nos sermões a visão. Ele fala exaustivamente do discipulado e da relevância do discipulado. Ele é cansativo nisso, insistente nisso. Por quê? Porque ele quer alinhar a partir do púlpito a sua visão discipuladora. Então, sua tarefa máxima é ensinar, é treinar a congregação para que eles se tornem discípulos que fazem discípulos. Daí a gente já tem essa quebra bem nítida, porque não é mais ministro e ministrado, mas o pastor é a pessoa trabalhando em parceria íntima com todas as outras para que elas se formem ministras da palavra. Então aí nós já não estamos mais fomentando uma igreja consumista, mas nós estamos tornando pessoas que são contribuintes, nós estamos gerando parceiros, ou como o tema anterior, cooperadores, né, da missão, porque nós somos cooperadores. Então, nós fazemos valer essa realidade e fazemos com que as pessoas entendam que elas são cooperadores. Logo, a evangelização não resulta de uma programação, de um evento. Aqui nós vivemos uma realidade muito... Eu creio que talvez seja a realidade de alguns de vocês, em que quando a gente fala em evangelismo, as pessoas só conseguem pensar no impacto. É só ir no dia do carnaval, na porta onde está tendo desfile, é só fazer uma ida à praça, não que isso não seja relevante, muitos são frutos disso, mas eles não conseguem pensar numa evangelização que parte do relacionamento, que vai levar ao discipulado. Então, como pastor treinador, a evangelização não resulta de uma programação.
Mas à medida que os discípulos alcançam pessoas ao seu redor, como o Diogo bem falou, em seus lares, em suas escolas, amigos e trabalho, a igreja vai cumprindo a sua missão evangelizadora. Logo, o foco deixa de ser a estrutura e os programas, os eventos, e passa a ser as pessoas ministrando para outras pessoas. Sendo assim, né, o cuidado pastoral do clérigo, por exemplo, que vai sofrer um bocadinho, todo mundo já viveu essa fase do clérigo, né, de ter que fazer tudo, de ele mesmo bate o escanteio, vai para a área cabecear, mas logo quando se vive essa realidade discipuladora, se entende que o cuidado é responsabilidade de todos. O cuidado não é responsabilidade só de um, o cuidado é responsabilidade de todos. A partir do momento, obviamente, que são treinados para isso. Então, sendo assim, a própria estrutura de pequenos grupos, ela só faz sentido se os cristãos forem ensinados a trabalhar, né, e treinados a se reunirem com esse real propósito de falarem de Cristo uns para os outros, edificarem uns aos outros, lerem a Bíblia e exortarem uns aos outros de uma forma intencional. Então, vamos ver como ficaria essa quebra de paradigma a partir dos dois modelos que eu disse e colocando aqui em choque o pastor-treinador. Nós teremos, então, no domingo, né, ou melhor, nós teremos a visão não de provedor de serviços ou um pregador-gerente, mas sim um pregador-treinador. No domingo, nós não teríamos, obviamente, uma realidade de uma reunião atrativa, mas nós teremos discípulos adoradores com o seu Senhor. Fora do domingo, nós teríamos discípulos que alcançam outras pessoas para fazerem discípulos. O cuidado pastoral seriam pessoas ministrando a pessoas. Outros entrariam nesse processo para auxiliar o pastor com as demandas que surgem. A igreja é como uma equipe com um técnico e capitão ativo. Eles se veem participantes do processo, porque é uma equipe, todos nós somos responsáveis pela missão. E tende a resultar em discípulos em modo de missão. E se tem algo interessante na igreja discipuladora, é que ela está preocupada em cada estágio do crescimento evangélico. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas a necessidade de cuidar daquele que se aproxima, né? Às vezes a pessoa teme ao Senhor, levanta a mão, aceita, é inserido na igreja, mas o processo de crescimento para. Porém, numa igreja discipuladora, há um cuidado em cada etapa do crescimento. Na evangelização, que a gente pode considerar as pessoas que entram em contato com a palavra da verdade, poderíamos dizer que são os bebês na fé, né? São aqueles que conhecem a Jesus, mas ainda são dependentes, inconsequentes, ainda precisam crescer um pouco mais. A igreja discipuladora está acompanhada, está preocupada para que desse momento de evangelização as pessoas sejam levadas a um acompanhamento. O que é esse acompanhamento? Uma vez que a pessoa responde a mensagem do Evangelho, coloca sua fé em Cristo, agora ela precisa que as suas demandas iniciais sejam estabelecidas e respondidas, né? É necessário firmá-la e aconselhá-la, ensiná-la em coisas básicas. Então, aí nós podemos dizer que são os meninos na fé. Como Paulo vai dizer em Gálatas 4, que enquanto o menino é um menino, em nada se difere de um escravo, mas ele está debaixo de tutores até que ele seja designado por seu pai. Então, o acompanhado é aquele que tem a mentalidade de escravo ainda. Ele reconhece que tem herança, mas ele não recebe por quem é responsável. Mas ele tem uma convicção. E, às vezes, nós temos muitas pessoas estagnadas aí, nessa fase, né? É aquela pessoa que a vida inteira precisa ser acompanhada, não entendeu ainda que tem que tomar posse da herança e não viver como escravo, por conta dessa inconsequência. E o próximo estágio é o crescimento. O crescimento, nós poderíamos dizer que é um processo vitalício, né? Nós estamos crescendo ainda, né? E eu vou dizer que essas fases, acompanhamento, crescimento, é fluido porque nós também precisamos de acompanhamento, mas eu quero dizer que quando a pessoa chega na fase do crescimento e a igreja discipuladora se preocupa com essa fase, é o momento onde, como João escreve, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, né? A juventude na fé é quando o crente consegue vencer o maligno, ele vence a carne, né? São aqueles que entenderam que não podem viver uma vida carnal, mas ainda não tem discernimento de tudo, mas está crescendo.
ele já tem a convicção, ou seja, naquilo que ele acredita, e ele já tem o caráter está sendo formado, ele já consegue renunciar, ele já está vencendo seus pecados. E aí nós entramos na quarta fase, que é o discipulado. Não o discipulado que não é que começou aqui, mas o discipulado como uma arma em que esse crente vai ter em mãos para poder dar sentido à missão, né? Por exemplo, quando a gente pensa em discipulado, nós pensamos no momento de gerar maturidade, né? Eu penso em Colossenses 1:28, que diz que nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito a Cristo. Nessa etapa aqui do discipulado, nós conseguimos apresentar homens aperfeiçoados, né? Essa etapa aqui é onde ele já está alimentando de coisa sólida, ele já consegue digerir tudo, ele tem discernimento daquilo que ele aprende e pratica, né? Que a maturidade não está no tanto de coisa que eu sei, mas está ligado ao quanto eu consigo praticar daquilo que eu sei. Não da informação, mas da transformação que vem a partir desta informação. Então, a igreja discipuladora leva as pessoas da evangelização ao acompanhamento, do acompanhamento ao crescimento e do crescimento a essa maturidade que o discipulado vem trazer. Então, essa pessoa está apta, olha só, para um treinamento. Quando nós implementamos o discipulado aqui, eu comecei com esses que já estavam em fase de crescimento e indo para a fase madura, gente que já estava firme e gente que já estava com convicção de quem era em Cristo. Só fazendo uma análise do que eu vivi aqui, quando nós começamos o trabalho do discipulado, nós vimos de uma desestruturação. E por que essa desestruturação? Porque começou de uma forma errada. Como a gente às vezes começa? A gente olha quem tem competência, a gente olha quem tem habilidades e capacidades, não é? Então nós vamos treinar essas pessoas. Recentemente, uma amiga me procurou e disse assim, olha, eu preciso implementar o discipulado na minha igreja porque eu tenho pessoas muito competentes, mas elas são muito carnais. E há escândalos de todas as maneiras, de todos os tipos. Por quê? Porque nós começamos muitas vezes nesse processo. A gente pega quem tem competência e coloca para trabalhar. É o fazer no lugar do ser, né? Uma igreja discipuladora sabe que primeiro vem o ser para depois vem o fazer. Eu trabalho a convicção dessas pessoas, ou seja, suas crenças. A partir daí, a partir do discipulado, eu trabalho o caráter até que ela seja uma pessoa piedosa, até que ela consiga estabelecer uma disciplina rigorosa de oração, de leitura bíblica. E então, a partir daí, ela é treinada. E as competências vêm, porque há um despertamento, né? E a partir desse momento, ela se torna também alguém que vai evangelizar, que vai acompanhar outros, que vai auxiliar essas pessoas no seu crescimento e, posteriormente, discipulá-las de uma forma mais pessoal. Então, esse caminho é um caminho que contempla todas as fases do crescimento evangélico. E a igreja discipuladora é essa igreja que olha aonde as pessoas estão e aonde elas precisam chegar, né? Eu com os meninos, eu vou falar muito da minha realidade adolescente, porque é o meu parâmetro, né? O que a gente fomenta com eles? Eles sempre estão aqui em casa e nós fazemos com que eles reflitam assim, sobre isso. Quem no seu grupo de crescimento está na evangelização? Quem no seu grupo de crescimento está sendo acompanhado? Quem no seu grupo de crescimento está na fase de crescimento? Está tendo perguntas um pouco mais elaboradas sobre a fé, está renunciando à carne? Quem no seu grupo de crescimento está indo para a maturidade e ele pode até discipular outras pessoas, né? E isso tudo faz com que essa preocupação coloque em nós uma insatisfação de que eu preciso pegar esse que está sendo evangelizado e levá-lo à maturidade, como Colossenses 1:28 vai dizer, apresentarmos as pessoas maduras diante de Deus. Então, caminhando aqui uma segunda parte, algumas mudanças nós temos que viver. E essas mudanças, né, mudar nunca é fácil, né? Mudar nunca é fácil. Mas como diz uma canção aí da MPC, tudo muda quando você muda. A expectativa da mudança, às vezes, gera em nós certa angústia. Mas o que a gente precisa mudar? Do realizar programas para edificar pessoas. Porque quando a gente planeja
A gente planeja em cima de reuniões de domingo, de trabalhos com a juventude, de ministério, de grupos de estudo bíblico, e depois disso nós elaboramos, né, como esses programas podem ser mantidos e melhorados. A igreja discipuladora, a abordagem é diferente, ela não começa daí. Primeiro você considera as pessoas, você fixa nas pessoas, a gente coloca em primeiro lugar o foco nas pessoas e edificamos o ministério ao redor delas. Não é a demanda a partir da estrutura, é a demanda a partir das pessoas, e aí, então, nós construímos ao redor delas, e edificamos ao redor delas aquilo que precisa ser feito. Né? Isso pode levar à conclusão, por exemplo, que existem programas que nós temos que não servem tanto para algum propósito, né? Que tem alguns programas que não precisam de tanta atenção quanto outras realidades. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui nessa mudança de mentalidade como igreja discipuladora é que esse realizar programas nos fez perder de foco o essencial, que é o cuidado das pessoas. E eu, quando falo isso, eu falo até numa lógica de pequenos grupos. Os líderes que nós tínhamos, quando assumimos, um deles, a mãe e o pai estavam morando em outra cidade, ele estava simplesmente abandonado. Começou a namorar uma menina que só Jesus na causa, com 16 anos começou a namorar, e nós aqui batemos na tecla que adolescente não vai namorar, não. Quando não conseguir pagar uma multa namorada, não vai namorar, não. E um dos líderes era essa pessoa, que estava completamente desnorteada, mas a gente cobrava ela o programa, cobrava dela a produtividade. E quando nós começamos a cuidar dessa pessoa, consequentemente, o grupo começou a crescer. Por quê? Porque essas demandas interiores não tinham sido sanadas. Nós, às vezes, cobramos das pessoas nos programas caminhos e respostas que nós não ensinamos a elas como chegar e como responder positivamente, né? Por quê? Porque nós estamos focando na estrutura, focamos... e todos nós estamos sujeitos a isso. Eu vivenciei isso. Mas quando eu percebi que eu precisava edificar as pessoas, investir na vida das pessoas, consequentemente, elas começaram a dar resultado no reino em função desse cuidado, a serem produtivas no reino, a frutificarem, a gerarem vida, a compartilharem vida a partir desse princípio. Do realizar eventos para o treinar pessoas. É uma outra realidade também, né? Que, como igreja discipuladora, precisamos viver, porque nós vivemos, né, nessa realidade para proclamar o evangelho, discipular as pessoas. Muitas vezes nós fazemos isso através de reuniões de missões, cultos evangelísticos, café para homens, jantar para as mulheres. É normal nós fazermos isso, né? Só que a abordagem de eventos nos afasta do treinamento, porque a agenda fica tão cheia que a gente não tem tempo nem para treinar as pessoas. Então, se nós quisermos que a nossa estratégia seja focalizada nas pessoas, nós devemos concentrar em treinamento, o que vai aumentar grandemente o número da eficácia dos comunicadores do evangelho. Não vai ser só uma pessoa falando no café para mulheres, ou uma pessoa falando no café para os homens, não que isso não seja relevante, me entenda, mas nós vamos estar criando fazedores de discípulos no treinamento. Então, aumentaremos as vozes daqueles que compartilham o evangelho. Isso vai aumentar o número, a variedade, a eficácia, inclusive, dos eventos. Nós vamos aumentar também o número de obreiros para trabalhar. Então, isso significa que nós vamos ter que treinar mais que realizar. Terceiro, usar pessoas para promover o crescimento de pessoas. E usar aqui, vocês não me entendam de uma ótica utilitarista, né, de uma forma desumanizada, usar no sentido de usar nos seus dons e talentos, né? Porque nós temos muitos voluntários. E esses voluntários, eles mantêm, expandem o programa da igreja, eles são a força vital da igreja. Mas a igreja discipuladora é aquela que, ao invés de investir e usar os voluntários, ela considera que pode incentivá-lo e ajudá-lo a crescer no conhecimento e no amor de Deus. Porque isso resulta na concretização da missão na vida dela, né? Então, precisamos cuidar dessas pessoas, ajudá-las a florescer no seu ministério e não apenas esgotá-la no interesse de manter a engrenagem de programas funcionando. Eu costumo dizer que o evangelho não nos preocupa, né? Ele nos ocupa. Mas, às vezes, nós sobrecarregamos tanto as pessoas de eventos, de programas, que elas acabam ficando preocupadas, elas acabam ficando estressadas, ansiosas e abandonam o barco. Do resolver problemas para ajudar as pessoas a progredirem.
E esse aqui é uma realidade que eu já me vi, né? Porque nós temos um sentimento, né, como cristão, que se você quiser que o seu pastor vá na sua casa, arrume um problema que ele aparece. Não é assim que a gente pensa às vezes? Olha, quando você está desempregado, o pastor vai aparecer lá na sua casa. Vai apertar a campainha, tudo bem, irmão? Quando você estiver doente, ele vai aparecer na sua casa. Essa visão, ele veio aqui apagar o incêndio, ele veio aqui auxiliar de alguma forma, é uma visão muito deturpada do pastor treinador, né, que é o que a gente está comentando aqui, para chegarmos a uma igreja discipuladora. É claro, né, que as nossas igrejas sempre incluirão pessoas que enfrentam problemas e nós precisaremos ajudar, porque todos os cristãos têm necessidades como qualquer outra pessoa. Porém, o nosso ministério, ele é o quê? Reativo ou proativo? Esse pensamento me fez refletir sobre o que eu estava fazendo, né? Às vezes eu estou sobrecarregando e eu não tenho relacionamento. Hoje, quinzenalmente, eu vou na casa de um dos líderes, eu tomo café, estou na mesa com eles, estou auxiliando, estou ouvindo, sem que haja problema para resolver. Às vezes o problema aparece, né? Mas eu não estou lá em função do problema especificamente. O problema apareceu porque apareceu. Mas eu estou ali para treinar, para ajudar a pessoa a progredir. Então, qual que é a nossa visão? A visão da igreja discipuladora é um ministério proativo e não um ministério reativo. Porque se na maior parte do tempo nós estivermos lidando com problemas, nós não teremos tempo e energia para implementar um treinamento, né? Se nós estamos sobrecarregados só com problemas, não geramos multiplicadores para que auxiliem nessas demandas, nós vamos estar atarefados demais para implementar treinamento. E o último ponto aqui, para caminharmos para o final, é do focalizar em governo da igreja para formar parcerias de ministério. Isso é uma realidade muito comum também, porque nós pensamos na igreja logo nas suas lideranças. Quem serão os ministros, quem serão os líderes, quem serão os presbíteros, né? Contudo, se pensarmos em parcerias de ministério, nós não estamos pensando em cargos, né? Uma igreja discipuladora, ela não está pensando em cargos. O que ela está pensando? Ela está pensando quem são as pessoas aqui da comunidade que têm a disponibilidade de ler a Bíblia umas com as outras? Quem são as pessoas aqui que querem compartilhar o evangelho com aqueles que estão à sua volta? Quem são as pessoas aqui que têm tempo e a compreensão missional para investir no discipulado pessoal? Logo, você tira esse peso de cargos e coloca em cumprir o chamado de fazer discípulos. E o que eu percebi, para terminar, quais são as consequências de uma igreja discipuladora? Isso aqui é coisa que... Oi? Se alguém tinha falado alguma coisa. A partir da nossa prática aqui com o discipulado, quais consequências de uma igreja discipuladora? E agora eu quero trazer mais para essa questão prática, que eu percebi. Primeira, construção de uma mentalidade missional. Porque o que nós fizemos, né? Nós trouxemos a todos os nossos líderes que não estavam sendo cuidados, como eu falei para vocês, um deles estava vivendo um relacionamento que a gente não aprovava, completamente querendo atenção, querendo cuidar dos pais distantes, e temos outras realidades também. Nós trouxemos essas pessoas, começamos a cuidar dessas pessoas. E, a partir daí, nós passamos para ela a visão do chamado missional. Por quê? Porque nós vivemos hoje, ainda nessa dicotomia entre missão transcultural e tudo mais, e muitos pensam em missão apenas em ir para outros lugares, atravessar fronteiras. Tem até uma história interessante que tinha um dos nossos líderes aqui, mais assim, dedicados ao discipulado, ele colocava assim, na descrição do WhatsApp dele, garoto missionário. Aí uma vez eu perguntei, por que você coloca garoto missionário, né? Aí ele falou, não, porque um dia eu vou fazer missão transcultural. Aí eu falei para ele assim, mas espera aí, você é líder de um grupo de crescimento? Sou. Você leva pessoas e pessoas estão sendo convertidas lá. Estão. Então, peraí, você não acha que você está cumprindo a sua missão aqui e agora? Ele falou, realmente, eu estou. Aí eu falei, então você é missional, cara. Você está fazendo o que você faria lá aqui. Aí ele mudou, no outro dia, estava escrito lá, garoto missional.
E é disso que eu estou falando, de uma construção de uma mentalidade missional. É porque as pessoas não ficam frustradas em relação ao chamado quando elas estão numa igreja discipuladora, porque o chamado e a missão começou aqui e agora. Não é um garoto missionário que vai para as nações, é um garoto missional que aqui e agora já exerce a sua função. E se Deus tiver um chamado transcultural, assim será, né? Outra consequência de uma igreja discipuladora é o despertamento para a realidade do discipulado. Hoje, naturalmente, eu percebo que toda vez que um líder é integrado à nossa liderança de pequenos grupos, alguém já fala, opa, eu vou discipular essa pessoa. Porque é normal que essa cultura se estabeleça, não é? Recentemente, eu como o pastor Simar disse, sou formado em psicologia, né? E eu amava, embora alguns não gostem tanto, da psicanálise, né? E Freud tem um livro chamado Interpretação dos Sonhos. E às vezes eles vêm me contar sonhos, porque se eu não dar sentido espiritual, pelo menos sentido simbólico, eles acham que eu vou dar, né? Mas, recentemente, um dos meninos que a gente discipula me contou um sonho que me deixou muito feliz. Diz ele que no sonho, ele chegava para uma garota, e essa garota falava assim, eu preciso ser discipulada. Eu preciso ser discipulada. Você me ajuda porque eu preciso ser discipulado? E ele me contando esse sonho, eu achei interessante, com angústia. E aonde que eu quero chegar? Que quando nós estamos fomentando o discipulado, ele se torna algo tão natural que o nosso inconsciente se apropria dele. Eu começo a ter sonho com pessoas que não foram discipuladas. Eu começo a ser despertado para aquilo, para essa realidade. Não é? Para que outros também sejam discipulados e cuidados da mesma forma que eu sou. E isso é algo positivo. Né? Nós temos que incutir o discipulado na mente das pessoas até que elas começam a ter sonhos de pessoas que também desejam, precisam e demandam o discipulado. Outra consequência, iniciativa de evangelização. Eu percebi de uns anos para cá, depois de trabalhar com discipulado, que há agora uma iniciativa de evangelização relacional. Não é mais aquelas iniciativas de impacto. As pessoas estão querendo evangelizar intencionalmente. Inclusive, no meio da pandemia, os meninos criaram um grupo chamado Sou Missional e me colocaram lá no grupo, né? Aí eu entrei lá, eles me colocaram, mas eu não sabia o que eles queriam com aquilo. Por fim, é que um dos adolescentes estava fazendo um curso de como ser evangelístico nas redes sociais. Então, a partir disso, eles começaram, nesse grupo Sou Missional, a criar horários para se reunirem em videochamadas, para uns ensinarem aos outros em como transformar as suas redes sociais em uma ferramenta de evangelização. Olha só, uma iniciativa de evangelização que não partiu de mim, embora a gente tivesse treinado, mas partiu da ideia de um outro, em função desse treinamento. E aqui eu nem coloquei, mas poderia colocar que a igreja discipuladora, ao fluir treinamento, gera mentalidade de treinamento. Porque o que eles estavam fazendo? Fluindo treinamento. Porque o que eu recebi não pode ficar comigo. O que eu recebi precisa ser passado para outras pessoas e comunicado para outras pessoas também. Assim como eu fui treinado, eu preciso treinar a outros. Espontaneidade quanto ao cuidado e edificação mútua é outra consequência de uma igreja discipuladora. Né? As pessoas começam a terem esse cuidado sem que você demande isso para elas. Né? Recentemente, um dos nossos líderes, recebeu uma demanda de um dos integrantes do grupo que estavam viciados em pornografia. Né? Que adolescente, a gente sabe que, na verdade, não são uma realidade adolescente, mas, querendo ou não, eles são bombardeados, essa geração, com imagens pornográficas, estímulos e tudo mais. Essa demanda nem chegou até mim, porque o que ele fez? Ele, por si mesmo, começou a estudar o livro de Romanos com essa pessoa do grupo dele, e lógico que online, em função da pandemia, ele não se encontrava ainda, e ele começou a cuidar dessa pessoa, né? Então, a espontaneidade quanto ao cuidado e edificação mútua. As pessoas começam a cuidar umas das outras, não porque você está mandando, é porque ela entendeu que é aquilo que a palavra repete tanto, né? Edificar uns aos outros, ajudar uns aos outros, exortar uns aos outros, está lá, né? A gente, às vezes, que não cumpre. Fortalecimento dos laços, é autoexplicativo, né? As pessoas se tornam mais participantes, pertencentes à família de Deus, há sentido para o que elas estão fazendo, né? E, por último, a mudança da cultura local a partir da cultura pessoal. E isso, irmãos, eu quero só para terminar, focando nesse aspecto aqui, qual que era a realidade, né? Quando nós pensamos em migrar para o discipulado, né? A realidade é que nós não tínhamos ferramentas, nós não sabíamos como fazer isso.
pastor Simar auxiliou muito nesse processo, um outro pastor amigo lá de Curitiba também auxiliou muito, né, nessa migração nossa para o discipulado. Mas o meu questionamento maior é o seguinte: como que eu vou fazer com que a igreja pense discipulado? Como que eu posso mudar a cultura local? Então, me veio a resposta, a partir de uma leitura, que você não muda a cultura local, você muda a cultura pessoal. É alguém sendo entregue, é alguém sendo contaminado com a visão do cuidado, do discipulado, que vai fazer com que outros também se donem a essa causa. Logo, a igreja será inserida nessa mesma realidade, começará a falar a mesma língua. Então, a gente começa mudando a cultura pessoal. Talvez alguns que estão me ouvindo aqui, assim como eu, não tenha a visão, né? A visão da igreja não flui de você plenamente. Você não é um pastor presidente. No meu caso, eu não sou pastor presidente, né? Mas o pastor me dá total autonomia de trabalhar. Ele é aquela pessoa, se estiver dando certo, né? O pastor Simar conhece muito bem. Se estiver dando certo, eu não vou mexer, não. Mas se der errado, a gente se encontra, né? Mas eu não tenho essa autonomia de mudar a visão da igreja local, mas eu posso mudar a visão pessoal. Então, a cultura pessoal pode ser modificada. E ao mudar a cultura pessoal dos adolescentes, eu percebi que isso afetou também os mais velhos, né? Recentemente, uma irmã chegou para mim, uma irmã que já está na igreja desde a fundação, e ela disse assim: olha, eu estou, assim, assustada com fulano, porque fulano está discipulando meu neto. Ou seja, a palavra discipulado começa a tomar sentido na boca de uma geração que parece que não tinha falado tanto nisso, ou não experimentado tanto de forma intencional. Então, os mais novos acabam alcançando os mais velhos nessa experiência a partir da mudança de uma cultura pessoal. E já que o pastor Simar já falou, eu vou fazer um marketing aqui, tá? Momento marketing, que eu não posso deixar de falar do livro. Em função da pandemia, a gente ficou, como, né, todos nós, em casa. A gente tinha um trabalho chamado Mature, que é um trabalho dominical de discipulados adolescentes, que muitos não participam do grupo de crescimento. Então, eu fiz um projeto chamado Mature, que todos os domingos nós discipulávamos ele. Em função da pandemia, a gente não teve esse projeto. Aí eu pensei, o que fazer agora, né? Como ser produtivo? Aí, graças ao Senhor, durante esse tempo, eu digitei algumas coisas, e resultou nesse livro que ainda não saiu. O pastor José Carlos está fazendo a revisão, mas se Deus quiser, em breve, nós vamos estar disponibilizando para os irmãos. E esse livro nada mais é do que a minha experiência de cultura pessoal sendo transformada a partir do que eu via e vivia na prática. Né? A minha cultura pessoal sendo moldada a partir da lógica do discipulado. Então, meu objetivo com esse livro é esse. É que quem lê, aqueles que se dedicarem a isso, possam também entender que a partir da vivência deles, da experiência deles, eles podem mudar uma cultura local em função da mudança da sua cultura pessoal, né? Caminhando em rumo a uma igreja discipuladora.